Agora vamos continuar o estudo, né, das reações de heterociclos aromáticos de anéis de 5 membros. O pirrol, furano e tiofeno, que foram apresentados na aula anterior, ele sofre substituição aromática eletrofílica. As mesmas reações que nós estudamos lá no capítulo 15, quando nós trabalhamos com reações de substituição eletrofílica aromática no benzeno. Ou seja, pode ocorrer uma halogenação, uma alquilação, uma acilação de Friedel-Crafts, pode ocorrer uma nitração e pode ocorrer uma sulfonação. Tá? O mecanismo geral dessas reações seria assim. O par de elétrons, então, nesse caso está mostrando o pirrol, mas pode ser o furano ou o tiofeno, vai atacar o eletrófilo, essa etapa lenta, porque vai gerar um carbocátio. Esse carbocátio aqui vai ser estabilizado por ressonância, aqui não foi mostrado os contribuintes de ressonância, e depois, numa etapa rápida, esse íon H+, vai ser removido por uma base, o par de elétrons dele vai vir para cá, para regenerar a dupla e regenerar a aromaticidade do pirrol. Então vai ser a substituição de um hidrogênio por um eletrófilo, e essa então é a substituição eletrofílica aromática. Então você pode pegar, por exemplo, o furano e fazer uma halogenação. Lá com o benzeno, nós vimos no capítulo 15, é necessário um catalisador ácido de Lewis para ocorrer essa reação. No caso, quando você utiliza benzeno. Só que nós vamos ver nessa aula que o furano ele é mais reativo do que o benzeno. Portanto, não necessita nem de ácido de Lewis para essa reação ocorrer. Então, o bromo vai ser o eletrófilo que vai substituir o hidrogênio aqui e você vai produzir o 2-bromo-furano e liberar HBr. Nessa outra reação aqui, você está vendo o pirrol, né, com o substituinte com CH3, reagindo com ácido nítrico. Novamente, lá naquela reação do benzeno fazendo a nitração, lá no capítulo 15, quando o benzeno sofre uma nitração, você precisa de um ácido sulfúrico como catalisador. Aqui você está utilizando um anidrido acético como catalisador nessa reação, que seria bem mais fraco do que o ácido sulfúrico, né? Porque, novamente, o pirrol ele é mais reativo do que o benzeno nas reações de substituição eletrofílica aromática, não necessitando, então, de um catalisador tão forte como o ácido sulfúrico. E aí, então, o grupo nitro vai entrar na posição de K, como nós vamos ver no próximo slide. As substituições preferem ocorrer na posição 2, tá? Então, o grupo nitro substitui o hidrogênio que está desse lado, produzindo esse 2-metil-5-nitro-pirrol. Tá? Então, aqui é uma reação de nitração que está mostrando. As substituições, como nós vimos nos dois exemplos anteriores, elas ocorrem preferencialmente no carbono 2, porque o intermediário obtido pelo ataque nessa posição ele é mais estável do que o intermediário obtido no ataque na posição 3. Então, isso é justificado pelo carbocátion que vai ser formado depois do ataque eletrofílico. Então, esse par de elétrons vem para cá para atacar o eletrófilo. Você tem duas posições, né? A posição vizinha ao nitrogênio, que é a posição 2, desse lado, ou a posição 3, que é essa de baixo. Se esse eletrófilo entra na posição 2, você gera esse carbocátion aqui, que pode ser estabilizado por esses 3 contribuintes de ressonância. Já se esse eletrófilo entra na posição 3, você gera esse carbocátion e você vai ter apenas 2 contribuintes de ressonância. Então, o eletrófilo prefere entrar na posição 2 porque o carbocátion formado ele vai ser mais estável, já que ele tem maior número de contribuintes de ressonância para estabilizar. Tá certo? Por isso que a preferência é da substituição na posição 2. Quero que vocês prestem atenção nesse detalhe aqui. Ó. Você tem um nitrogênio e em um momento esse nitrogênio tem uma carga positiva. Né? Então isso ajuda a estabilizar o seu carbocátion na posição 2. Isso também ocorre na posição 3, mas eu quero que vocês observem que em um momento esse nitrogênio tem uma carga positiva para a gente poder comparar quando ele for o oxigênio e quando ele for o enxofre, tá certo? E quando for o benzeno, que é o que nós vamos fazer no próximo slide. Então, lembrem que esses contribuintes de ressonância têm um nitrogênio com carga positiva sobre ele. Bom, então, só para não confundir aqui, a substituição prefere ocorrer na posição 2, que vai gerar 3 contribuintes de ressonância, o que vai aumentar a estabilidade do carbocátion formado. Então, isso que explica por que a substituição ocorre preferencialmente no carbono 2.
Mas e se as duas posições adjacentes ao heteroátomo estiverem ocupadas, aí a reação vai poder ocorrer no carbono 3. Então, se eu tiver este furano dissubstituído aqui e vou fazer uma halogenação, esse halogênio bromo só vai restar entrar na posição 3, já que as duas posições 2 estão ocupadas. Tudo bem? Bom, o pirrol, furano e tiofeno, eles são mais reativos do que o benzeno diante da substituição aromática eletrofílica, porque eles têm maior capacidade de estabilizar a carga positiva no carbocátion. Lembra que eu falei para você prestar atenção naqueles contribuintes de ressonância com o nitrogênio? Então, pirrol vai ter o nitrogênio, o furano vai ter o oxigênio e o tiofeno vai ter um enxofre, que vai ajudar a estabilizar o carbocátion formado. E o benzeno não tem. Portanto, o benzeno é menos reativo do que o pirrol, furano e tiofeno, porque ele não tem um heteroátomo para ajudar a estabilizar o carbocátion formado na reação de substituição. Certo? Bom, o oxigênio do furano ele é mais eletronegativo. Então, ele não é tão efetivo quanto o nitrogênio do pirrol na estabilização do carbocátion. Como eu falei anteriormente, lembra lá que naquele contribuinte de ressonância tem um nitrogênio com carga positiva. O nitrogênio com carga positiva, ele ajuda a estabilizar melhor o carbocátion, já que ele gera um contribuinte de ressonância mais estável do que se fosse o oxigênio, porque o oxigênio com carga positiva vai gerar um contribuinte de ressonância menos estável. Isso explica por que o pirrol é mais reativo do que o furano. Mas você fala, mas o tiofeno não seria melhor ainda? Porque o tiofeno, a carga positiva sobre o enxofre, seria melhor, porque o enxofre é menos eletronegativo, né? Só que no caso do tiofeno tem um outro problema. Quando vai formar a ligação dupla do enxofre com o carbono, você tem que o tiofeno é menos reativo que o furano, porque os elétrons π do enxofre estão em um orbital 3p. Porque o enxofre se encontra no terceiro período da tabela periódica, logo abaixo do oxigênio. Então, o orbital p do enxofre ele é maior e vai dificultar uma sobreposição com o orbital 2p do carbono. Então, aquela ligação dupla que tem que ocorrer em um dos contribuintes de ressonância do enxofre com o carbono, quando o enxofre fica positivo, ela é uma ligação dupla mais difícil de ser feita, porque essa ligação π teria que ser formado numa sobreposição dos orbitais 3p do enxofre com o orbital 2p do carbono. Por isso que o enxofre, no caso do tiofeno aqui, ele não vai ajudar a ter um contribuinte de ressonância mais estável. Então, olha, o pirrol é o mais reativo de todos os quatro aqui, numa reação de substituição eletrofílica aromática, porque ele forma contribuintes de ressonância mais estáveis do que o furano, já que o oxigênio é mais eletronegativo e a carga positiva sobre o oxigênio em um dos contribuintes de ressonância não vai ser tão estável quanto acontece com nitrogênio. E quando você vai ter aquela carga positiva sobre o enxofre, ele vai precisar de formar uma ligação dupla, só que essa ligação dupla não é tão efetiva, porque a sobreposição dos orbitais 3p do enxofre com o orbital 2p do carbono, ela não é muito boa. Portanto, o tiofeno passa a ser menos reativo do que o furano, porque aquele contribuinte de ressonância com carga positiva sobre o enxofre é menos estável. E o benzeno é o menos reativo dos quatro, porque ele não tem nenhum heteroátomo que possa ajudar na estabilização do carbocátion que é formado. Bom, quanto menos reativo os heterociclos de 5 membros, maior a força do ácido de Lewis utilizado na reação de acilação de Friedel-Crafts. Então, comparativamente com o benzeno, quando eu faço uma acilação de Friedel-Crafts, que nós vimos lá no capítulo 15, você precisa de um ácido de Lewis como catalisador. Aí sai esse hidrogênio, esse carbono se adiciona lá e gera HCl. Já quando eu reajo com furano, eu posso usar um catalisador também, que é um ácido de Lewis, que não é tão forte quanto o cloreto de alumínio. Tá? O fluoreto de boro é um ácido de Lewis não tão forte quanto o cloreto de alumínio. Então ele vai ocorrer da mesma maneira, lembrando que o furano prefere ter a substituição eletrofílica no carbono 2. Então o grupo acila se adiciona aqui no carbono 2. Já se eu uso o tiofeno, que eu teria que usar um
ácido de Lewis intermediário, um tetracloreto de estanho aqui, ele é um ácido de Lewis menos potente do que o cloreto de alumínio, mas ele é um ácido de Lewis melhor do que o fluoreto de boro, porque o tiofeno ele é mais reativo do que o benzeno, mas menos reativo do que o furano. Da mesma forma, você coloca o grupo acetila aqui na posição 2, numa reação de acilação de Friedel-Crafts. E quando você usa o pirrol, que é o mais reativo de todos, você pode usar aqui para reagir um anidrido de ácido que é menos reativo do que um haleto de acila que está usando aqui, e nem um catalisador está sendo usado nessa reação, porque o pirrol ele é mais reativo do que os outros três que foram mostrados aqui. Então, esse grupo acetila, C-OCH3, o carbono C-O se liga na posição 2, formando 2-acetilpirrol e libera ácido acético como subproduto aqui, tá certo? Então, finalizamos essa aula aqui e até a próxima aula.